O preço do pecado. Quase tudo na vida tem um preço. Procure conhecê-lo antes de adquirir ou realizar o que quer que seja. Depois, pode ser tarde demais. Em Lucas capítulo 14, versículo 28, vai dizer assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Sim. Desde o Éden até hoje, Satanás faz o seu comércio. Sua mercadoria é o pecado. Sua propaganda é sedutora, com o anúncio de vantagens, ocultação de desvantagens e absoluto silêncio quanto ao preço final. Para entender melhor, vejamos a queda da mulher e do homem. Isso se encontra em Gênesis capítulo 3. Após a serpente astuta falar para Eva sobre o fruto proibido do meio do jardim, a mulher, e que certamente ela não morreria ao comê-lo, porém seria conhecedora do bem e do mal, e que a única coisa que poderia acontecer a ela era seus olhos abrir para discernir o que era certo e o que era errado. E mesmo Eva falando para a serpente que isso não agradava a Deus, e Deus avisar que eles certamente morreriam, Satanás foi astuto, que fez com que a mulher viesse sentir curiosidade ao ser instigada a comer do alimento proibido. E pior, fazer o pecado, o erro, parecer bom aos seus olhos, a ponto de desejar aquilo. E isso não é diferente do nosso mundo de hoje. O inimigo de Deus, os principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes e inimigos do homem. Mas tem algumas pessoas que são amigas do inimigo de Deus. Sabe por quê? O inimigo fez o pecado parecer agradável aos olhos de milhares, fazendo com que o homem se tornasse cada vez mais distante de Deus. Sabe quem são esses? Esses homens são inimigos da verdade hoje em dia. Antes, o pecado é algo desejável. Depois de concebido, nos envergonha. Adão e Eva se esconderam de Deus ao pensar deles. Eles achavam que estavam se escondendo de Deus. Mas sabemos que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E os chamou, mas eles não os responderam. E quando o Senhor os perguntou aonde estavam, o homem respondeu ao Criador deles, que sentiu medo. Sim, o pecado também te faz sentir medo de Deus. E também vontade de fugir dele. Fugir de Deus. Essa foi a resposta de Adão ao seu Criador. Senti medo e me escondi de ti, porque estava nu. O pecado te deixa envergonhado. Após o Senhor perguntar a Adão quem havia dito que estava nu e o perguntar se ele havia comido do alimento proibido, ele respondeu: a mulher que me deste me deu da árvore. Foi quando o Senhor se voltou para a mulher e a perguntou o que ela havia feito. E como por último, o diabo aparece na história, mas só depois de ter destruído e cumprir seu objetivo, te separar da presença de Deus, porque o pecado te separa de Deus. Esse é o preço do pecado. A mulher respondeu ao Senhor: a serpente me enganou e eu a comi. Deus se vira para a serpente e fala que por causa do que ela havia feito seria um animal maldito entre todos os animais, seja doméstico ou selvagem. E sabe qual foi a sua consequência? A consequência da serpente? Vou te falar agora. Este animal passou a rastejar sobre seu ventre e comer pó da terra todos os dias de sua vida. Sim, até os dias de hoje, a cobra rasteja sobre seu ventre e a linguinha dela lá, tocando ao pó da terra para procurar sua presa. Já o homem e a mulher, Deus aumentou muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor, ela daria à luz aos seus filhos, o seu desejo para seu marido, e ele a governaria. Já o homem,
A sua consequência foi por ele ter ouvido a mulher e comer da árvore que era proibida, seria maldita a terra. O homem passaria a suar para ter seu sustento. Fadiga sentiria por toda a sua vida. Enfim, meus irmãos, o pecado ele tem um alto preço, e esse preço foi pago por meio da cruz de Cristo. Jesus Cristo veio libertar o homem e a mulher de toda essa carga maldita. O arrependimento te aproxima de Deus e te liberta da maldição da queda do homem, como vimos em Gênesis 3. Jesus Cristo morreu por mim e por você e ressuscitou para nos libertar desse cativeiro que Satanás queria nos colocar. Mas a libertação só depende hoje de você, ao tomar sua cruz e seguir a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ao negar-se a si mesmo e servir a Cristo, abandonar o pecado e seguir o Senhor. Buscar o Senhor de todo o seu coração. Dizer: eu não vou perder minha liberdade e voltar a ser escravo do diabo outra vez. Declarar: eu rejeito o seu prato, Satanás. E falar: hoje sou filho ou filha e herdeiro ou herdeira de Deus. Sou amada, sou livre em Cristo Jesus. Cristo pagou em cruz e foi caro. Sangue derramado na cruz por mim e por você. E eu serei eternamente grata ao Senhor Jesus por tudo que fez e faz por mim e por ti também. Declarar que servirei, que o servirá, você e eu, em espírito e verdade. Dizer: nasci para Cristo e morri para o mundo. Jesus pagou a minha dívida, pagou a sua dívida, e nós precisamos o reconhecer e aceitar o seu sacrifício. Jesus pagou o preço do pecado em nosso lugar. Quem suplica o seu perdão encontra a paz e a comunhão com Deus. Contudo, não podemos considerar a sua graça como uma espécie de cartão pré-pago que nos autoriza a uma vida imunda. Ainda que o sangue de Jesus nos purifique diante de Deus e nos livre do inferno, as consequências terrenas do pecado geralmente continuam. A lei da semeadura está aí, e tanto eu como você a conhece. Sabe aquele ditado que o povo fala? A que se faz, a que se paga. Isso se chama a lei da semeadura. Mas o perdão de Cristo também existe. A sua dívida foi quitada por Jesus Cristo, e esse mesmo que te proporcionou liberdade te chama para próximo dele. Jesus te chama para o servir. Aceite-o como Senhor e Salvador de sua vida. Creia que ele é Filho de Deus e tu serás salvo, e tua casa também. O preço do pecado.